Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a matéria nova, Independência do Brasil. Eu poderia ter dito aqui que foi completamente planejado começar a matéria de Independência do Brasil na semana da Independência. E aí eu ia tirar uma imagem de, olha que professor altamente planejado. Mas na verdade é só coincidência mesmo, tá? Nosso conteúdo caminhou nessa direção. A gente começa hoje a Independência do Brasil. A Independência do Brasil foi muito mais do que um grito às margens de um rio. A gente, inclusive, vai trabalhar muito essa noção de grito às margens do rio e tentar entender melhor como é que isso funcionou, porque não foi exatamente do jeito que a gente está acostumado a imaginar, a pensar. Essa imagem que abre o slide aqui, que introduz essa aula, é justamente a imagem mais tradicional da independência, mas o que a gente vai aprender ao longo dessas aulas, ou assim eu espero, é que a independência do Brasil ela foi um processo. Tá? Ela não foi um fato, ela foi um processo. O que é um fato? O negócio começou e acabou de repente, um dia, 7 de setembro, às 4h30 da tarde, o cara decidiu puxar uma espada e gritar uma frase e pronto, estamos independentes. Um processo significa que a coisa foi acontecendo de pouquinho em pouquinho, foi uma lenta evolução, coisas foram se acumulando, acontecendo uma depois da outra, e do acúmulo dessas coisas é que, de fato, a independência aconteceu. É isso que foi a independência. Ela não foi um fato isolado, ela foi um processo que teve uma série de características que vinham lá de trás, de quase um século antes. É por isso que, antes de falar da independência do Brasil e antes de sequer sonhar em mencionar o nome de Dom Pedro I, o gigantesco nome de Dom Pedro I, a gente vai começar voltando lá para Portugal e para o despotismo esclarecido português. O que a gente precisa entender sobre esse despotismo esclarecido? Você precisa lembrar da matéria de despotismo esclarecido que estava lá atrás dentro do iluminismo. Se não lembra, volte à última parte da videoaula de iluminismo e lá eu falo sobre as características desse despotismo esclarecido. Isso aconteceu também em Portugal? Também em Portugal, tá? A partir ali de 1750. Em 1750, esse sujeito bonito, com essa bonita peruca que a gente vê aí, e é peruca, tá, gente? Não é o cabelo dele que era assim, não. Ele não usava aí o Sèvres de L'Oréal. Então, essa bonita peruca aí, ostentando e tal, era o chamado Marquês de Pombal. Tá? Esse era o título de nobreza que ele tinha. O nome de batismo dele era Sebastião, mas o nome pelo qual ele ficou conhecido foi Marquês de Pombal, seu título de nobreza. Ele vira ministro de Finanças ali em 1750, quando o rei Dom José I assume o poder. Tá? Dom João V, se não me engano, antigo rei de Portugal, falece, e aí quem assume o poder é Dom José I. Ele se torna rei e deseja modernizar o seu reino, que ele percebe como sendo um reino muito atrasado, um reino cheio de dificuldades econômicas. Portugal estava numa mega crise econômica nessa época, a gente vai falar daqui a pouco o porquê dessa crise, e aí o rei Dom José percebe que ele precisava de alguém com ideias novas, com um pensamento novo e mais moderno, e esse alguém era justamente o Marquês de Pombal, era um sujeito estudado, muito lido. Você vê que nas representações dele, né, nos quadros em que ele aparece, ele não aparece com espadas na mão, mas sim com livros na mão, isso justamente porque ele tenta construir para si essa imagem de administrador, de governante das luzes, né, iluminista, ilustrado, embora fosse um despotismo esclarecido na prática, né, porque ele não queria acabar com o absolutismo, ele só queria renovar algumas características econômicas e sociais para tentar preservar e até ampliar o poder do rei. Tá? Só que o que acontece é que em 1750 começa lá o Marquês de Pombal a fazer suas medidas, a tomar as suas medidas, e em 1755, de forma completamente inesperada, a cidade de Lisboa é atingida por um mega terremoto, tá? Um abalo sísmico. E esse abalo sísmico arrebentou a cidade. Ele não aconteceu exatamente dentro da cidade, ele aconteceu a alguns quilômetros de distância, em pleno oceano, e aí eu vou deixar você com um vídeo para entender isso um pouquinho melhor. Lisbon, capital city of Portugal, and one of the oldest cities in Europe. But today, remnants of its ancient glories are hard to find. 300 years ago, a very different Lisbon stood on this site, a gilded city at the center of a world empire, until the day disaster struck. Moments before 9:30 a.m. on November 1st, 1755, a sudden sliding movement between two gigantic tectonic plates occurs. The result? A massive magnitude 8.5 earthquake, one of the most powerful in modern European history.
150 miles from the epicenter, the full power of the earthquake strikes Lisbon. Nobody knows exactly how many people were crushed in those first terrifying moments, but time and place would conspire to seal the fate of tens of thousands. Survivors flee towards open ground down by the Tagus River. 150 miles offshore, the earthquake has displaced trillions of gallons of water. It results in a tsunami, which takes less than 40 minutes to reach Lisbon. The tsunami kills hundreds, but in a cruel twist of fate, just before the earthquake strikes, thousands of candles are lit in Lisbon to celebrate the Feast of All Saints. As the waters recede, it's not enough to extinguish the gathering flames that spread and engulf the city. After earthquake, tsunami, and fire, Lisbon, one of Europe's richest seaports, has been transformed. No more a city of gold, it has become a repository of charred and blackened bones. Então a cidade de Lisboa estava ali destruída e precisa ser reconstruída. Tá? O problema é como é que você vai reconstruir uma cidade inteira tão arrasada, com enormes dificuldades econômicas, e aí você vai me perguntar, mas por que Portugal estava com tantas dificuldades econômicas? Principalmente por causa disso aqui que está na sua frente, o chamado Tratado de Methuen. A gente também chama esse tratado de Tratado de Panos e Vinhos. Tá? Quando eu falo panos, pano é uma forma antiga de falar tecido, assim como também era uma forma antiga de se falar em madeira, se chamava de pau, né? A madeira com cor de brasa, a madeira Brasil, ou seja, o pau Brasil, o pano que usa para fazer as roupas, o tecido. Eu já tive aluno que me perguntou, quando você falou que era pano, eu achei que era pano de chão, que alguém vendia pano de chão, tratado de panos, panos de chão e vinhos. Não, panos aqui é tecidos, tá? Então, tratado de tecidos e vinhos, ou o seu nome oficial, Tratado de Methuen. O diplomata inglês que conseguiu negociar com Portugal esse tratado chamava-se Methuen. Então, esse diplomata inglês, John Methuen, ele vai conseguir negociar com o governo português lá em 1703. A gente estava falando do Pombal em 1750, eu voltei mais 50 anos no tempo. Nessa hora você está se perguntando, meu Deus, que viagem maluca. Se a independência do Brasil foi em 7 de setembro de 1822, por que a gente está em 1703? A gente tem que voltar a 1703 para explicar 1750 e a gente tem que explicar 1750 para entender 1822. Para quem vê a série Dark aí, é mais ou menos isso. A gente tem que viajar no tempo lá atrás para explicar o que estava acontecendo lá na frente. Tá? O que esse tratado dizia? Era um tratado no qual Portugal escolheu o seu melhor produto, o seu produto de melhor qualidade, que Portugal produzia mais rápido, com mais qualidade, com maior valor agregado, trazendo maior riqueza. Esse produto era o vinho. Já a Inglaterra, por sua vez, escolheu também o seu melhor produto, produto que a Inglaterra produzia melhor, mais barato, com mais eficiência e com maior valor agregado, que eram os tecidos, os panos. A ideia desse tratado é que um país venderia para o outro aquele produto que havia escolhido e o outro, né, o país receptor, que recebia a mercadoria, não poderia cobrar tarifas alfandegárias. Para que serve uma tarifa alfandegária? Eu vou te dar um exemplo muito básico. Tá? Tarifa alfandegária, um imposto, a gente normalmente tem essa visão preconceituosa no Brasil sobre o que é o imposto, a função de um imposto, de um tributo, enfim, e a gente não tem muita noção de como é que eles funcionam e para que servem. Tá? O imposto ele não serve só para conseguir dinheiro. Tá? O imposto ele serve para estimular ou desestimular uma conduta social das pessoas na sociedade. A gente fica nessa de, o dinheiro é porque os políticos querem tirar o nosso dinheiro e roubar esse dinheiro. Não, não é necessariamente assim que a coisa funciona. Até há casos no Brasil de políticos corruptos e tal que cobram imposto para depois roubar o dinheiro, mas não é bem isso. Imagina o seguinte, cigarros fazem bem à saúde? Cigarros são coisas positivas pra gente? Cigarro é um negócio que quanto mais você usa, melhor você fica? Não. A gente tem inúmeros casos aí de câncer, enfisema, uma série de doenças, né, pulmonares aí provocadas, e não só pulmonares, provocadas pelo cigarro. Pessoas que têm as suas vidas perdidas por causa desse produto. É um produto legal, ele é permitido por lei, né? A gente já sabe que simplesmente proibindo um produto, às vezes a coisa não funciona bem como a gente quer. Você vai ver, quando chegar em crise de 29, que lá nos Estados Unidos eles tentaram proibir bebida alcoólica, porque diziam, bebida alcoólica não é bacana, não faz bem para a saúde, vamos proibir bebida alcoólica.
proibiram bebida alcoólica lá nos Estados Unidos, e o que aconteceu lá no século XX, na década de 1920, o que aconteceu é que as pessoas começaram a beber ainda mais e bebiam produtos de péssima qualidade e tal. Então, só proibir não é uma boa coisa. Tá? Vão proibir o cigarro porque faz mal. Não necessariamente isso vai funcionar, isso pode inclusive fazer com que as pessoas fumem mais, justamente porque tem aquele apelo do proibido. Esse negócio aqui é proibido, então eu vou querer usar para experimentar e ver como é que é. Então, qual é a medida que o governo toma para desestimular a compra de cigarros? Coloca muitíssimos impostos. O cigarro fica tão caro, mas tão caro, que um adolescente, e a questão é justamente essa, é evitar que as novas gerações comecem a usar o produto, né? Porque senão elas não se viciam e aí, enfim, você tem um efeito positivo a longo prazo que é muito bom, que é menos gente viciada em cigarro. Aí você coloca um imposto altíssimo, o moleque que acabou de conseguir ali um pouquinho de dinheiro com seus 15, 16 anos, ele para pensar, por que eu faço com esse dinheiro aqui? Eu vou comprar itens do meu joguinho de celular, vou comprar, sei lá, itens do Fortnite, nem sei se Fortnite tem itens que você possa comprar, mas vou comprar aqui os itens do meu joguinho ou vou comprar um cigarro para experimentar? E aí quando ele vê que o cigarro está muito caro e que consumiria uma boa parte do dinheiro dele, ele fala, cigarro não quero não, está muito caro. Vou comprar as coisas aqui do meu joguinho de celular, vou comprar gemas do meu joguinho de celular, vou comprar moedinhas virtuais do meu joguinho do farm da fazenda, sei lá o quê. Então, o que acontece é que você estimula que aquela conduta não seja feita cobrando um imposto sobre aquele produto. O mesmo acontece com bebida alcoólica. Se não me engano, 90% do valor das bebidas alcoólicas vem justamente da cobrança de impostos. Bebida alcoólica seria muito mais barato se não fosse esses impostos todos, e aí mais gente, em tese, consumiria, né? As pessoas deixam de consumir muitas vezes porque o produto é caro. Então, um Estado, um governo, ele cobra impostos não só porque ele precisa conseguir dinheiro e aí depois os políticos são corruptos e vão roubar. Não necessariamente. Cobra-se impostos para estimular ou desestimular uma conduta. Isso é muito comum quando a gente fala de produto importado. Você cobra um imposto alto sobre um produto importado porque você não quer que as pessoas do seu país comprem um importado. Toda vez que as pessoas do seu país compram um produto importado, o dinheiro que você paga por esse produto é levado para o país de origem do produto. Você compra o produto dos Estados Unidos. Você paga e o dinheiro vai lá para os Estados Unidos. Né? E aí os Estados Unidos ficam mais ricos e a gente fica mais pobre. Então a ideia aqui é justamente fazendo com que o produto importado fique muito caro, os similares de origem nacional se tornam mais atraentes. Em vez de comprar um perfume francês de R$500, você compra um perfume Jequiti de 50, porque é 10 vezes mais barato e aí vale mais a pena. Né? Então é mais ou menos essa a ideia, desestimular o consumo de produto estrangeiro e assim fazer com que o produto nacional seja mais consumido. Essa é, em geral, a razão pela qual se cobra tarifa alfandegária. A alfandegária vem de alfândega, a alfândega é o setor, né, da Receita Federal, lá, enfim, da economia do país, do Estado, que controla a entrada e saída de produtos do país. Tá? Então, você cobra uma proteção para os produtos do seu país através da alfândega. Você aumenta um imposto sobre o produto importado e assim as pessoas do seu país compram um produto feito localmente e não o produto que vem de fora. O Tratado de Mitten proibia que isso fosse feito. Ou seja, Portugal não podia se proteger com impostos do tecido inglês, ao passo que a Inglaterra não podia se proteger com impostos do vinho português. O que os portugueses pensaram? Ora, pois o nosso vinho custa muito caro, né? O nosso vinho tem um grande valor agregado, R$50 uma garrafa de vinho, enquanto um tecido custa 3, 4, 5 reais. Então a gente vai vender alguns vinhos lá para os ingleses e vamos ganhar muito dinheiro. Eles vão vender pano aqui para a gente e vão ganhar pouco dinheiro e a gente vai sair no lucro. Os portugueses achando ali que iam sair na mega vantagem. O que acontece é que a Inglaterra já estava no caminho da sua industrialização, da sua revolução industrial. Não preciso nem te dizer que o setor que primeiro se industrializou na Inglaterra foi o setor têxtil, ou seja, fabricação de tecidos, de panos. E esses panos ingleses eram muito melhores em qualidade e muito mais baratos em preço do que os equivalentes portugueses. A ideia de Portugal fracassou completamente. Os portugueses acharam que iam sair por cima, iam vender muito, iam vender algumas garrafas de vinho, iam ganhar muito, iam comprar um monte de tecido, iam gastar pouco. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Tá? A não ser que a gente estivesse falando de uma nação de nudistas fazendo comércio com uma nação de alcoólatras, esse tratado obviamente seria muito ruim para Portugal. Por quê? A não ser que todos os portugueses fossem nudistas e não comprassem pano para fazer roupa, né? Aí isso poderia ser vantajoso, ou então a não ser que os ingleses fossem uma nação de alcoólatras que bebem vinho em lugar de água, bebem vinho no café da manhã, isso obviamente não vai dar certo.
todo mundo usa tecido para fabricar, enfim, costurar suas roupas. Toda roupa que você usa é feita de tecido. Pode ser que você não tenha fabricado o tecido ou costurado a roupa, mas você está usando uma roupa que leva tecido. Mas não necessariamente todo mundo usa vinho. Crianças não bebem vinho, uma série de outras pessoas não bebem vinho. Então, o que vai acontecer é que a Inglaterra não compra tanto vinho português assim, mas Portugal compra muito tecido inglês. Isso vai gerar o que a gente chama de déficit na balança comercial, tá? Portuguesa. Isso aqui é matéria que você já aprendeu quando estudou sobre mercantilismo. Você já sabe o que é balança comercial, você já sabe o que é superávit e déficit. Superávit é quando sobra dinheiro de uma relação comercial. Por exemplo, eu, professor Caio, estou vendendo para você que está me ouvindo. Eu te vendo R$100 em produtos e compro R$50 em produtos seus. Então, eu te entrego os produtos, você me entrega os seus produtos também e dá uma diferença de R$50 a meu favor. Eu estou com superávit nessa balança que nós dois temos de comércio que eu fiz com você. Então, eu tenho um superávit de R$50 e você está com um déficit. O superávit de um é o déficit do outro. A Inglaterra faz esse tratado e fica com superávit, fica sobrando dinheiro. A Inglaterra está com vantagem, né? Vende muito e compra pouco. Já Portugal estava no exato oposto. Portugal comprava muito tecido e vendia não tanto vinho. E aí a Inglaterra acaba com superávit e Portugal acaba com déficit. Ou seja, Portugal está endividado com a Inglaterra em crise econômica. E mais, como o produto inglês era de melhor qualidade e mais barato, todas as tecelagens portuguesas, os fabricantes portugueses de tecido vão à falência, o que gera um enorme desemprego, o que faz com que essa crise econômica se torne ainda mais grave. Espero que faça sentido para você por que Portugal estava em crise econômica, porque assinaram um péssimo acordo comercial com uma nação mais poderosa e acabam saindo com déficit na balança comercial. Como é que Portugal vai resolver isso? Tem uma frase aí do Eduardo Galeano, tá? Que foi um escritor uruguaio, se não me engano, e ele disse essa frase. Eu estou botando essa frase aqui porque ela já caiu em questão de prova de vestibular, tá? Para você explicar o sentido da frase. O ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra. Aí você vê uma imagenzinha ilustrativa. Portugal, para cobrir os seus déficits da compra de tecidos que não eram compensados pelo vinho, né? Portugal comprava um monte de tecido, vendia um pouquinho de vinho e, para compensar a diferença de valor que ficava devendo, tirava mais e mais e mais ouro do Brasil. Lembrando aí, 1703, a data do tratado, isso é século XVIII. Século XVIII foi o século que os portugueses encontram e exploram muito ouro aqui no Brasil. Uma grande parte desse ouro ia lá para Portugal. Não todo, obviamente não é todo. A frase do Eduardo Galeano, ela é exagerada, ela tem justamente um efeito de ser uma hipérbole, uma figura de linguagem, né? Você faz um enorme exagero para enfatizar o que você quer explicar. É tipo quando você fala assim para um amigo seu, pô, eu estou aqui te esperando há um século, né? Obviamente você não está esperando seu amigo há um século, é modo de dizer para enfatizar que a sua espera foi longa, tá? Essa ideia de que só ficou buraco no Brasil, ela não é completamente verdadeira. A gente vai ter um certo desenvolvimento da economia brasileira nessa época, fluxos comerciais aumentam, né? A gente vai ter construção de igrejas no Brasil também, os templos não estão só em Portugal, mas a intenção aqui é dizer o seguinte: o Brasil era, entre aspas, aqui a vítima de Portugal, porque o Brasil está sendo muito prejudicado, perdendo mais do que ganha, com a exploração do ouro por Portugal e com o quinto, a captação, a derrama, os impostos que Portugal cobrava. Tá? Além disso, Portugal usa uma parte desse ouro para construir algumas coisas lá dentro do seu próprio país, mas são principalmente os templos, né? Além de templos, palácios, também templos e palácios em Portugal. Ou seja, templos e palácios não são construções produtivas. Você pode achar bonito, você pode achar bacana, você pode achar importante ter templos e palácios, mas isso não gera riqueza. Já a parte do ouro que vai ser levada para a Inglaterra, né, para o pagamento do déficit da balança comercial portuguesa, vai ser usado pelos ingleses para fazer um processo de acumulação de capital. Lá na Revolução Industrial Inglesa, primeira matéria de videoaula que eu mandei para vocês, a gente vê que a Inglaterra ela só consegue se industrializar porque ela tinha tecnologia, porque ela tinha uma classe de trabalhadores expropriada, ela tinha matérias-primas, ela tinha uma boa indústria, mas também porque a Inglaterra tinha acumulação de capital, de onde veio uma boa parte desse capital, do ouro do Brasil. O ouro do Brasil ajudou a Revolução Industrial Inglesa. Há quem defenda que a Inglaterra talvez não tivesse industrializado naquele momento, ou tivesse demorado mais, enfim, se não fosse pelo ouro que vinha do Brasil via Portugal. O ouro passava do Brasil para Portugal, de Portugal
para a Inglaterra. Então, quem de fato pegou esse dinheiro e fez algo produtivo para crescer e se tornar melhor foram os ingleses. Não foi nem o Brasil, que era a vítima explorada, e nem Portugal, que fez um uso pouco produtivo disso. E aí, diante desse cenário, estamos com uma crise econômica em Portugal há muito tempo, uma cidade destruída. Né? O que o rei fala, o rei Dom José? Olha, Pombal, você teve muito poder aqui para tomar medidas econômicas e elas começaram de fato a ajudar, e eu quero te dar ainda mais poder. E aí o rei de Portugal, Dom José, dá mais poder ainda para o Pombal, para que Pombal possa fazer uma série de reformas. Essas são as chamadas reformas pombalinas. A primeira coisa que você vai imaginar na sua cabeça agora é assim, claro que vai fazer reforma, né? A cidade foi destruída pelo terremoto e tem que reformar a cidade. Não. Quando a gente fala de reforma pombalina, eu não estou falando de reconstrução de prédio que caiu no terremoto. Tá? Aqui, quando eu uso o termo reforma, eu estou me referindo a reformas administrativas e também econômicas, ou seja, mudança na forma como o governo português tratava os seus territórios e também como esses territórios se organizavam economicamente. Essas são as reformas pombalinas. Tá? A reconstrução da cidade de Lisboa não é para a gente aqui tão relevante para entender as mudanças econômicas, sociais, para entender o impacto disso no Brasil. Na verdade, tem quase zero impacto no Brasil a reconstrução de Lisboa. Né? As reformas administrativas que são construídas nesse momento para reorganizar o governo português e fortalecer o governo português, isso sim vai impactar a gente. Dentre as reformas pombalinas mais importantes, pensa Pombal, despotismo esclarecido, iluminismo. Sendo um sujeito que seguia alguns ideais iluministas, o Pombal ele colocava a razão acima da fé, ou seja, Pombal tinha uma certa desvalorização em relação à religião, à religiosidade, e por isso o Pombal era um sujeito anticlerical ou anticlericalista. Ele não gostava muito do clero. O Pombal via a Igreja Católica como uma instituição que mais atrapalhava o desenvolvimento de Portugal do que a ajudava. E dentre os vários grupos religiosos da Igreja Católica que atuavam em Portugal, o mais poderoso eram os padres jesuítas. A essa altura você já deve saber que os jesuítas foram os caras que fizeram a catequese dos indígenas aqui no Brasil. Os jesuítas eles contribuíram com a construção das missões, né, que ampliaram nosso território, enfim. Só que isso fez com que os jesuítas tivessem um poder muito grande. Dizia-se, inclusive, que os jesuítas eram um Estado dentro do Estado. É como se fosse um Estado paralelo, um poder paralelo, tão poderoso quanto o rei e que, num estalar de dedos, poderia se voltar contra o rei. Então havia um certo temor do Marquês de Pombal em relação a esse poder excessivo que os jesuítas tinham, a essa influência religiosa que, na visão do Pombal iluminista, né, atrasava o desenvolvimento científico e social de Portugal. E aí o Pombal toma a decisão de expulsar os jesuítas de todo o Império Português, o que incluía lá Portugal, mas também aqui o Brasil, as colônias africanas e as colônias asiáticas de Portugal. Tá? Então, tudo que era território que tinha uma bandeira portuguesa tremulando, que era onde Portugal mandava, desses territórios os jesuítas são expulsos. Sobrava para os jesuítas duas alternativas: ir embora deixando seus bens para trás, deixando suas terras, seus prédios. Né? A ordem jesuíta era dona de edifícios inteiros lá em Lisboa, enfim, Portugal inteiro e o Império Português inteiro. O jesuíta podia ir embora, deixando esses bens para trás, ou então eles podiam deixar de ser jesuítas, né? E mudar de ordem religiosa, ou não ser mais de ordem religiosa nenhuma. Não foi todo o clero católico que foi expulso de Portugal, só a ordem jesuíta, que era especialmente poderosa. Tá? E aí, alguns desses jesuítas, de fato, preferem ir embora e deixam sua riqueza para trás, e essa riqueza passa para as mãos do governo. Com isso, o governo ganha um dinheirinho extra ali, que já ajuda na reconstrução de Lisboa, que já ajuda na reorganização da economia portuguesa. Só que aí isso gera um problema, já que quem cuidava dos índios aqui no Brasil, em geral, eram as missões jesuítas, ou seja, eram padres jesuítas tomando conta dos índios, à medida que os jesuítas eram os únicos que protegiam os índios da escravidão, e os colonos aqui, os bandeirantes no Brasil, queriam escravizar os indígenas, o que vai ser feito dos índios agora? Pombal vai criar um órgão governamental chamado Diretório dos Índios. Tá? Esse Diretório dos Índios era uma espécie de bisavô da FUNAI. A FUNAI hoje chama-se Fundação Nacional de Amparo, se não me engano, ao Índio. Tá? E aí a FUNAI é o órgão do governo brasileiro que toma conta, que cuida, que protege a população indígena que sobrou aqui no Brasil. A FUNAI, em tese, não tem nenhuma vinculação religiosa, é um órgão do Estado, ou seja, um órgão laico, o Estado no Brasil é laico.
E aí a FUNAI, ela não está preocupada com religião de índio, ela está lá para evitar que os índios peguem doenças, para distribuir material de higiene agora na época do corona, para dar vacina, para dar amparo, para dar educação para a população indígena, para, enfim, intermediar essas relações dos índios com a população branca, o restante da população brasileira. Tá? O primeiro órgão, que era um órgão governamental desvinculado de religião a fazer essa função, foi o Diretório dos Índios. Só que tem uma grande diferença entre o Diretório dos Índios lá atrás, na época que ele foi criado por Pombal no século XVIII, e a FUNAI hoje. A FUNAI hoje ela tem o objetivo de preservar a cultura indígena do jeito que ela é, que o índio possa continuar falando o seu idioma. O índio não precisa falar o idioma do branco, ele pode continuar falando o idioma que ele quiser. Inclusive vão ser disponibilizados meios para que as novas gerações de índios das tribos, lá dos indígenas das aldeias, possa ter meios de aprender as línguas dos seus ancestrais, com professores indígenas, né? E aí você tem capacitação de indígenas para serem professores das línguas deles lá, e eles aprendem e perpetuam isso, seus costumes, enfim, seus modos de vida. Tá? Já o Diretório dos Índios, criado por Pombal no século XVIII, era exatamente o oposto disso. Era para fazer um processo de aculturação. O que eu quero dizer quando eu falo em aculturação? Era tirar a cultura que o índio tinha e enfiar a cultura de branco dentro dele e falar, agora você tem que se comportar como um branco, viver como um branco, você tem que ser um branco em todos os sentidos, só não vai ser na cor da pele, né? Mas de resto o idioma, cultura, religião, tudo vai ser de branco. Tá? Então, os índios, eles continuam sendo protegidos contra a escravidão. O Pombal, ele inclusive vai atuar muito efetivamente contra a escravização indígena, criando lei para proibir a escravidão indígena. Né? Só que os índios eles saem do controle da Igreja Católica, por meio dos jesuítas, e vai para o controle do Estado. Na verdade, o grande objetivo do Pombal era promover a integração social desses índios na sociedade colonial dos brancos. Era que os índios fossem, né, pessoas atuantes na sociedade, obedientes às leis dos brancos, como os colonos portugueses eram. Isso porque o Pombal ele percebeu que o território brasileiro era muito grande, havia crescido muito, mas não tinha gente para povoar esse território todo. Não tinha tanto português assim no mundo para encher o território que Portugal conquistou, né, e a gente falou dessa conquista territorial, aulas antes da pandemia começar, de como o território brasileiro havia crescido, né? E aí, essa expansão do território brasileiro, bacana, temos um território, mas não temos gente para colocar lá. Daqui a pouco você vai ver por que é importante ter gente para colocar lá. Então vamos fazer com que esses índios passem para o nosso lado, deixem de ser rivais dos brancos e passem a estar unidos com os brancos. A ideia aqui era integrar o índio na sociedade dos brancos, tornando ele um trabalhador produtivo e alguém que ocuparia esses territórios recém-conquistados em nome de Portugal para preservar a ampliação do território colonial português. Para fazer isso, foi necessário substituir a língua que os indígenas falavam pela língua portuguesa. A gente deve ter comentado isso lá atrás quando falou das missões. Para os jesuítas era muito complicado ensinar primeiro o português e depois fazer a catequese, fazer a conversão. Né? Porque você primeiro ensinou o português para esse índio aqui, depois você ensinou o cristianismo. Agora você vai para o próximo índio, aí você primeiro ensina o português e depois a religião católica. Aí você vai para o terceiro índio. Muito trabalho. Né? Então o que os jesuítas pensaram? Eu, jesuíta, vou aprender a língua deles, eu já ensino de cara a religião, que era o grande objetivo dos jesuítas, era a catequese, mais do que a integração produtiva na sociedade portuguesa. O objetivo dos jesuítas era ensinar religião católica para índio. Então, eu, jesuíta, vou aprender a língua do índio e vou catequizá-lo na sua própria língua. Esse era o pensamento dos jesuítas. E aí, você tinha um problema grave que cada tribo indígena tinha o seu idioma. Então, você vai ter alguns desses jesuítas, né? Eu acho que o Anchieta é o principal a fazer isso, mas o Nóbrega também, né? O padre Manuel da Nóbrega, o José de Anchieta, eram padres jesuítas importantes aqui do Brasil colônia. Eles criam gramáticas, eles criam livros para ensinar a língua indígena para os outros jesuítas que viriam. Né? Então você tem ali os jesuítas pegando 5, 6 ou 10 idiomas indígenas diferentes, mas parecidos uns com os outros, e criando uma chamada língua geral. Tá? Essa língua geral, em língua geral, se diz Nhengatu. Tá? Português em português é português. Tá? Inglês em inglês é English. Francês em francês é français. Espanhol em espanhol é espanhol. Língua geral em língua geral é Nhengatu. Nhengatu era a língua que os jesuítas pegaram, criaram a partir de várias línguas indígenas semelhantes, similares, criaram essa língua geral, né? E essa língua geral, em língua geral, era chamada de Nhengatu. Então era a língua que o índio, que grande parte das comunidades indígenas estavam usando
ali nas missões jesuítas. E é como se fosse assim, tipo, você pegou o português, o francês e o espanhol, que tem relação, e aí você pega os elementos comuns, né? Foi mais ou menos isso que os jesuítas fizeram. Pegaram as línguas de várias tribos indígenas ali semelhantes e criaram uma única língua geral chamada Nhengatu. Esse Nhengatu ele foi usado amplamente pelos missionários jesuítas, até mesmo os bandeirantes usavam Nhengatu para se comunicar com seus escravos indígenas. Agora com Pombal, já que a ideia é fazer com que o índio entre na cidade do branco e obedeça aos brancos e seja um cidadão português, você não pode mais deixar esse indígena falando a sua língua original, né, ou a sua língua indígena, você tem que impor o uso do português. Então o Pombal ele vai ter uma política linguística de imposição do português como uma forma de integrar o índio na sociedade dos brancos. Isso já é uma enorme diferença entre o que a FUNAI faz hoje e o que o Diretório dos Índios fez lá no século XVIII. Além disso, mais uma vez atuando aí contra a perseguição religiosa que a Igreja Católica às vezes fazia, o Pombal ele vai, por exemplo, ter tolerância com outras religiões, né? Com os judeus, por exemplo, com os muçulmanos. Eu estava vendo uma pesquisa, inclusive, que fala de Pombal estimulando a vinda de muçulmanos para o Brasil, né? Porque era também uma forma de povoar. Então, olha, eu Pombal, aqui deixo você muçulmano, de origem síria, libanesa e tal, entrar no Brasil e você vai ser um súdito de Portugal. Tá afim? E aí alguns realmente estavam afim e vieram, né? E eram chamados genericamente de turcos. Você tinha sírios e libaneses, as primeiras comunidades sírias e libanesas começam a vir aí no século XVIII e eram apelidados até um pouco preconceituosamente de turcos, porque turco é uma coisa, sírio e libanês são outras, né? Sírio é uma outra coisa, libanês é uma outra também, enfim. Então o Pombal ele tinha uma certa tolerância com esses outros grupos religiosos e é por isso que ele vai abolir os chamados autos de fé. O que eram esses autos de fé? Era a Inquisição, era quando você pegava, a Igreja Católica pegava um cara e falava assim, você é judeu. Não, é porque eu me converti a semana passada de judeu para cristão, né, para não sofrer perseguição. Não, mas você não está bem convertido ainda não, você ainda não está muito integrado na nossa religião. Existia essa perseguição com pessoas que eram judaicas lá em Portugal, ou então cujos antepassados eram judeus. O pai era judeu, o avô era judeu. Existia uma tendência em Portugal de perseguição contra os judeus, então muito judeu fingia se converter ao cristianismo, mas secretamente, ocultamente, continuava praticando a sua religião, o seu credo judaico. E aí, por isso, esses judeus eles permaneceram sofrendo muita perseguição e muita discriminação por parte dos católicos. Eles eram chamados de cristãos novos, né? Porque a conversão deles ao cristianismo foi recente, né? Fazia 200 anos, 100 anos, enquanto o resto da sociedade já era cristã há 800 anos, enfim. Então, esses cristãos novos eram chamados judeus convertidos ou descendentes de judeus convertidos, e sobre quem havia uma enorme desconfiança de que continuariam sendo secretamente judeus também. O Pombal ele vai abolir esse tipo de perseguição dentro do território português. Tá? Além disso, a gente sabe que a educação estava fortemente nas mãos dos jesuítas, aqui no caso brasileiro, por exemplo, grande parte da educação, não só dos índios, mas a educação geral, das escolas em geral, eram escolas jesuítas. Agora, com os jesuítas indo embora, a gente vai ter o Estado controlando a educação, o Estado criando escolas básicas e determinando qual é o conteúdo que se aprende nessas escolas, um conteúdo mais científico e menos religioso. Além disso, vão ser criadas companhias de comércio, como, por exemplo, a Companhia de Comércio do Maranhão, que foi uma das motivadoras lá da revolta de Beckman. Tá? E Portugal também vai começar a autorizar, nesse momento, a criação de manufaturas têxteis na colônia, aqui no Brasil. O Brasil vai poder fabricar tecido. Por quê? Já que o governo português não podia fazer protecionismo alfandegário, já que o governo português não podia proibir a entrada de produtos ingleses por causa do Tratado de Panos e Vinhos, a ideia era permitir que aqui no Brasil os tecidos de baixa qualidade, os chamados tecidos grosseiros de algodão, pudessem ser produzidos localmente. Tá? Então, se não tivesse essas manufaturas aqui no Brasil, como também não tinha manufatura em Portugal, porque todas elas foram à falência com a concorrência inglesa, todo o tecido que circularia aqui no Brasil ia ter que vir da Inglaterra, até roupa de escravo, né, de pessoa escravizada. E aí você teria um enorme aumento do déficit da balança comercial portuguesa para fazer com que pelo menos os escravos tivessem como ter, ou os escravizados tivessem como ter um jeito de se vestir, uma roupa e tal. Deixa eu tentar explicar isso aqui um pouquinho melhor. Me dá um instante que eu vou aqui abrir uma tela em branco que não é branca.
Imagina essa seguinte situação hipotética, tá? A Inglaterra, ela produz um tecido por R$ 5 a unidade e ela começa a vender esse tecido para Portugal, tá? E aí, com o preço do frete, o frete era R$ 2,50, tá? O tecido inglês chegava em Portugal custando os 5 mais o frete, mais o transporte, ou seja, R$ 7,50. Tá? O tecido que Portugal fabricava, mais barato, sem frete, era R$ 10. Qual é a consequência? Como o tecido inglês, mesmo com os custos de transporte, é muito barato, né? O tecido português não vai ser vendido para ninguém. Né? Ninguém vai querer comprar o tecido português de 10, podendo ter um inglês de 7,50, ainda mais com uma qualidade melhor. Só que, para trazer esse mesmo produto inglês para o Brasil, o frete custava 15. Então, esse tecido inglês de 5, com mais os 15 de frete para o Brasil, ele chegava no Brasil custando... Opa, está aqui cortado no cantinho da tela. Ele chegava custando 20. Tá? Já é um preço bem alto. Se você autorizasse a criação de manufaturas têxteis para tecidos grosseiros, para roupa de escravizados, de população escravizada, ou seja, aquelas roupas mais baratas, de menor qualidade, se autorizasse isso no Brasil, os próprios brasileiros conseguiriam fabricar esses tecidos por 15. Você vai falar, Caio, mas esses 15 que a gente está fabricando o tecido, eles são muito mais caros que o valor do tecido inglês. De fato são. As nossas manufaturas têxteis que o Pombal vai autorizar aqui no Brasil, elas não eram melhores que as inglesas, elas não eram de melhor qualidade que as inglesas. Porém, como tinha um preço de frete muito elevado, ou seja, um preço de transporte muito elevado da Inglaterra até o Brasil, o preço final do produto inglês aqui no Brasil ficava muito elevado. Tá? Então, era mais compensador para os donos de escravos aqui no Brasil comprar um tecido fabricado localmente, ainda que caro, mas não tinha frete, então valia a pena. Isso resolvia o problema de Portugal, aqui em cima? Não. Portugal continuava, né, lascado, sem ter como se virar com essa influência inglesa e tal. Mas o simples fato de o Brasil não precisar consumir esses produtos de origem inglesa, né, já fazia com que menos tecidos ingleses entrassem dentro do Império Português, o que reduzia um pouco o déficit da balança comercial portuguesa. Tá? Faz sentido isso? Espero que sim. Portugal não autoriza, Pombal não autoriza que a gente produza o nosso tecido aqui no Brasil porque ele é bonzinho e quer que o Brasil se industrialize, o Brasil se modernize. Não. A ideia dele era só que, dentro do território que pertencia a Portugal, o mínimo possível de tecido da Inglaterra fosse comprado. Como você não podia impor uma tarifa alfandegária de 100% sobre o produto inglês, o que aumentaria o preço do produto inglês, né? Imagina, se fosse possível a Pombal criar um imposto de 100% sobre o produto inglês passaria a custar 10. Com mais 2,50 de frete, 12,50. O produto português custando 10, né? Contra 12,50 de um produto inglês com impostos, era melhor para Portugal. Mas o Tratado de Mitten proibia isso. O Tratado de Mitten foi um tiro de misericórdia no setor têxtil português. Pombal não tinha muito o que fazer, apenas tentou autorizar essas manufaturas têxteis aqui no Brasil, porque isso já seria uma forma razoável de permitir que menos tecido inglês entrasse e o déficit da balança comercial portuguesa fosse um pouquinho menor. Tá? Porque eu estou falando de Brasil e Portugal, mas eles são uma coisa só nesse contexto. Tá? Quando eu falo de Brasil, o que o Brasil compra também contribui com o déficit da balança comercial portuguesa, porque o Brasil era parte de Portugal, era território pertencente a Portugal. Tá? Então estou tratando as duas coisas como se fosse uma só, e quando o Brasil compra tecido inglês para vestir uma pessoa escravizada, o Brasil também está aumentando o déficit da balança comercial portuguesa. Por isso, Pombal autoriza essas manufaturas aqui, para que pelo menos a colônia tivesse a vantagem de, sendo distante, o frete inglês ficava muito caro, então pelo menos as colônias já não vão comprar esse produto inglês e a gente diminui um pouco o déficit da balança comercial. Ou seja, Pombal tentando tomar medidas para reduzir a influência inglesa em Portugal e para diminuir a crise econômica. Tá? O que falta desse slide eu vou tratar na próxima aula, resolver questões e a gente avança mesmo aí para o começo da nossa independência. A gente para aqui nas reformas pombalinas. Por hoje é só. Se tiver dúvidas, mande e não esqueça de lavar muito bem as suas mãos.